Boa noite, pessoal. Estou aqui mais uma vez para dar umas orientações sobre o parecer 299/2020, né? Que nós temos esse material, eu recebi no dia da formação com Cred 5, dando continuidade ao documento, ao primeiro vídeo que eu fiz sobre o parecer. Eu achei pertinente a gente colocar também esses slides para vocês entenderem melhor sobre o parecer 299. Então, o parecer 299, a estrutura dele, ele vem com o relatório, a contextualização e bases legais, buscando soluções para situações excepcionais, alternativas para o encerramento do ano letivo de 2020, superação e flexibilidade, que vem no eixo 1, é o encerramento do ano letivo. Aí nós temos a situação 1, 2 e 3. Eixo 2, a orientações para o registro escolar, que é a situação 1, 2 e 3. Fundamentação legal, voto da comissão relatora e a conclusão do plenário do Conselho Estadual de Educação. Então, nós temos o documento no total, mas só que aqui nós temos um resumo, assim como também no primeiro vídeo, mas o documento em si, o parecer completo, ele foi entregue através via WhatsApp para todos os gestores escolares. Aí vem a ementa, que baixa normas complementares para as instituições pertencentes ao sistema de ensino do Estado do Ceará e para as instituições dos sistemas municipais que a eles se integrarem, orientando sobre o encerramento do ano letivo 2020 e sobre como proceder em relação aos registros de escrituração escolar e das outras providências. Vai ter alguns slides que vai ser bem parecidos com o do primeiro vídeo, mas não é ruim, é bem viável que nós também tenhamos assim slides repetidos para que nós entendamos melhor ainda, para melhor compreensão do documento do parecer. No relatório, né, que eu também até coloquei lá no outro vídeo, diante das diversas situações vivenciadas pelas escolas nesse contexto de paralisação das atividades letivas presenciais, a comissão decidiu elaborar este parecer, apoiando-se em princípios normativos, sem formalismo exacerbado, uma vez que a situação exige, além da legalidade, flexibilidade. Se entende não ser possível baixar normas iguais para situações tão diferenciadas. Este parecer ele assume um caráter orientador, reconhecendo que os sistemas de ensino poderão adotá-lo ou aprovar normas próprias do respectivo Conselho Municipal de Educação. Então, cada município, cada escola vai ter sua peculiaridade. Então, o documento ele é orientador a se o Conselho Municipal de Educação, né, do próprio município, quiser também colocar, baixar suas normas, ele também tem essa autoridade, porém dentro das orientações do parecer. Aí vem um relatório que é o Conselho Nacional, não, o Conselho Estadual, que você conhece a autonomia pedagógica das escolas, mas questões legais como carga horária, aí vem bem negrito, existe escolar e outros deverão ser cumpridos sob a pena de prejuízo para a escola e seus estudantes. Aí nós temos aqui uns decretos, né, que foram lançados aí, aprovados durante esse período de pandemia e que vem legalizar todos essas normas e esse documento também no parecer, né? Então, na contextualização, nesse contexto de excepcionalidade, as redes escolares, em decorrência das situações sanitárias e pedagógicas, vivenciam realidades diversas. Umas cumpriram satisfatoriamente, outras não. Estudantes que, por motivos vários e alheios à sua vontade, não tiveram acesso às atividades escolares remotas. Não assegurar soluções alternativas para esses estudantes seria penalizá-los, impedindo de continuar a escolaridade. Essa penalização não seria um incentivo
ou ao abandono? Então, nessa indagação, nesse questionamento, nós temos que fazer uma reflexão com relação a isso. Se nós formos penalizar o nosso aluno que não teve um acompanhamento, que não foi culpa dele, que não tinha acesso à internet por questões econômicas, não podia comprar um celular ou um celular para 5 irmãos, nós estamos penalizando. Então, nós também estamos, ao mesmo tempo, incentivando a esse aluno ao abandono escolar, porque não foi culpa dele, né? Então, todos esses fatos, todos esses motivos têm que ser levados em consideração agora, né, nesse fechamento. Então, para garantir que os objetivos de aprendizagem sejam cumpridos, a efetivação da carga horária mínima no ano de 2020 poderá ser efetivada em 2021, adotando-se um contínuo curricular, que é exatamente a continuação do ano letivo de 2020 no ano subsequente, que é o ano 2021. E isso, se necessário, de 2021 no ano 2022. Para a adoção do contínuo curricular, deverão ser priorizados objetos de conhecimento necessários para o prosseguimento do ano seguinte, definindo os pontos inegociáveis ao processo de priorização das habilidades. O Conselho Estadual de Educação, ele entende que evitar o abandono nesse momento é mais que um desafio, é um compromisso político e social. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado, né? O abandono, assim, é o último, vamos dizer assim, a palavra que vem na última palavra da nossa relação pedagógica, né? Que nós temos que priorizar hoje é o nosso aluno, ou que ele tenha, infelizmente nós temos alunos que não foram, não teve essa interação com o professor, porque ele mesmo não quis, porque tinha acesso à internet, porque tinha entrega das atividades impressas e ele não cumpriu com as suas atividades, mas infelizmente nós não podemos deixar esse aluno reprovado, porque esse nome reprovação não faz parte do contexto escolar nesse momento. Aí o que diz a LDB? Ela vem assegurar também ainda a esse direito dos alunos, quando ela fala no artigo 23 que a educação básica ela poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos e grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Ainda no artigo 23, ele fala sobre que a escola ela poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo com base as novas curriculares gerais. No artigo 24, ele vem frisar também que a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. O que vem ser a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita, que é, no caso, a classificação, ela vai, lá na frente nós iremos ver, ela não pode ser feita hoje, no nosso contexto escolar, dentro das salas de educação infantil, do primeiro, do segundo e das turmas de 9º ano e do 3º ano do ensino médio, que são turmas, né, que já, 9º ano, ensino médio, eles estão vamos dizer assim, transição de escolas, né? No caso, nossos alunos do município, 9º ano, nenhum aluno desse poderá poderá ser classificado, todos serão promovidos devido a essa diferença, né? Essa mudança, né? De escolas, de
enfim, de várias mudanças que ocorrerá com esses alunos das turmas de nono e de terceiro ano. Por promoção, para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola, por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. Independente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Quem são nossos estudantes que nós temos hoje, se nós formos analisar? Aí nós temos alguns exemplos aqui, ó. O perfil 1, que é a Rafaela, ela é um estudante com acesso à internet, com acompanhamento em tempo real, né? Nós temos outro perfil, estudante com acesso à internet, com acompanhamento de forma não simultânea, que é a 5. Então, ela não tem um acompanhamento satisfatório. Aliás, ele. O João, ele é um estudante com acesso à internet, com interação pelo WhatsApp. No perfil 4, nós temos a Luísa, que é uma estudante sem acesso à internet, com acompanhamento pelas atividades impressas ou por outro meio que possibilite o acesso offline. Temos o Joaquim, que é estudante sem acesso à internet e não é acompanhado pela escola. Esse aluno realmente aqui, ele é um aluno que vai estar, ele é um aluno candidato ao abandono, né? Porque você imagina um aluno que não tem acesso à internet e não está sendo acompanhado pela escola, que incentivo ele está tendo, que incentivo ele tem ao retornar para a escola. Perfil 6, a Marisa, ela é uma estudante com acesso à internet, mas não acompanha as aulas. É aquele aluno que eu falei, que tem acesso, porém ele não quer ser atendido, né? Aí nós temos assim algumas estratégias, as orientações do parecer 299/2020, que é a promoção, né? Sobre a promoção. O Conselho Estadual de Educação, ele recomenda que os processos avaliativos não tenham caráter reprovativo, não tenha reprovação, uma vez que, na maioria dos casos, não cabe aos estudantes a responsabilidade pelas ausências nos momentos do ensino remoto. Sobre a promoção ainda, os estudantes que tiveram interação pedagógica, estudante, professor, de forma satisfatória, serão promovidos para a série subsequente, né? Compreende-se interação pedagógica satisfatória como efetivo processo, se realmente houve esse processo de comunicação entre estudante e professor, se foi satisfatório, se a realização da devolutiva das atividades remotas também foram satisfatórias, se o estudante foi avaliado em todos os componentes, então, e esse aluno ele será promovido à série subsequente. Ainda sobre a promoção, nós vemos que todas as avaliações processuais que a escola realizou durante o período presencial e remoto servirão de referência para o diagnóstico das aprendizagens e para a promoção dos estudantes. Eu não posso avaliar meu aluno só pela avaliação agora do ano final. Eu tenho que avaliar ele com todas as avaliações, todo esse período, o presencial, né, até março, o remoto, todas essas atividades serão avaliadas para essa promoção desse estudante. A escola, ela utilizará o tempo previsto no calendário escolar até a recuperação final, com vistas a promover a aprendizagem dos estudantes e para a realização do processo de classificação. Sobre a promoção ainda, né? Os estudantes que não se enquadram na descrição de interação satisfatória, né? Que não tiveram essa interação 100%, nem vamos dizer 100%, porque também não aconteceu 100%, vamos dizer 90%, mas que interagirem em algum momento com a escola, poderão retomar suas atividades no contexto remoto e participar do processo de recuperação.
É importante que o conselho de classe se reúna para deliberar quais estudantes atendem aos critérios de interação satisfatórios. Então, é importante que sempre há essa necessidade no final do ano de ter uma reunião com todos os professores para saber sobre a questão dos alunos. Então, há essa necessidade de todos os professores se reunirem para fazer essa análise sobre essa interação satisfatória desses alunos. Se esse aluno será promovido ou classificado. Ainda sobre a promoção, nós falamos também que os estudantes que por motivos próprios tiveram interação pedagógica estudante e professor não satisfatória ou ausência de interação, não interagiram de maneira alguma com o professor, com a escola, eles deverão realizar a classificação. Compreende-se como interação não satisfatória? Como é que eu posso dizer que meu aluno não teve uma interação satisfatória? Quando ele não houve uma comunicação eficaz, quando ele não houve devolutiva das atividades que foram entregues, né? Das atividades remotas, e o estudante também não foi avaliado de maneira alguma. Sobre a classificação, nós falamos sobre a promoção. A promoção é que aquele aluno teve a interação dele foi satisfatória e ele não tem, vamos dizer assim, pendências, né? A classificação, ela já poderá ser realizada por meio de um período de revisão, recuperação, cujo resultado levará a escola a promover o estudante para a série seguinte, promover o estudante em progressão parcial de acordo com o regimento escolar. Os estudantes que não tiverem interação, mesmo após as estratégias de busca ativa e não realizaram nenhuma atividade, eles não realizarem a classificação, serão considerados abandono. Então, assim, resumindo, o aluno ele que teve uma interação satisfatória, né? Que você diz, esse aluno que foi assíduo em todas as atividades, no WhatsApp, no Meet, no Classroom, nas atividades impressas, qualquer meio de comunicação, esse aluno será promovido. Mas nós temos alunos que não tiveram esse êxito nessa comunicação. Então, esse aluno ele terá que ser classificado. Eu não posso deixar, não haverá reprovação para esse aluno. Ele será classificado para a série seguinte, porém, ele vai passar por um momento de revisão, de recuperação, né, no ano de 2021, certo? É como ele passar de ano, mas ele vai ficar em déficit com as habilidades, o que ele não conseguiu atingir, quais foram essas habilidades que ele não conseguiu atingir no ano 2020. E aí, se esse aluno, de maneira alguma, quando ele for participar da classificação, ele não realizar essa classificação, aí sim será considerado abandono, né? Que vai ser prejudicial até mesmo para os índices da escola, né? Que vai a questão da evasão escolar. Sobre ainda a classificação, nós podemos falar que o núcleo gestor ele deverá reunir os professores para a definição dos processos metodológicos da classificação. Então, como nós sabemos que nós já estamos aí sem essa questão problemática dos gestores, os próprios professores poderão se reunir para definir quais são esses alunos que serão promovidos e quais os alunos que serão classificados, certo? Recomendação: quando for possível, a escola deverá realizar um processo de revisão, recuperação para estimular os estudantes a participar do processo de classificação. Comunicar aos estudantes, isso aqui é muito importante, comunicar aos estudantes, os pais, os responsáveis sobre a classificação para os casos de interação não satisfatória ou ausência de interação. Eu resolvi que o meu aluno, eu tenho 20 alunos, 18 alunos irão ser promovidos e 2 alunos serão classificados. Esses alunos classificados, eles têm que ser informados
informados aos pais, aos responsáveis, quais são os procedimentos que serão adotados no ano de 2021, certo? Isso no primeiro trimestre. A partir da devolutiva de quais estudantes participarão do processo de classificação, a escola organizará um cronograma de atendimento a esses estudantes para o ano 2021. As notas da classificação deverão ser registradas como média final no SIG da escola. Então, sobre SIG, o material do SIG, eu já até repassei para a pessoa responsável, técnico da secretaria, e ele repassará para os secretários. Todos os materiais e instrumentos da classificação devem ser devidamente arquivados no registro de escrituração escolar. Então, é recomendado que os alunos que são classificados, eles tenham em anexo, na ficha individual dele, um relatório especificando que ele estava, um exemplo, no 6º ano e ele foi classificado para o 7º, para que e como foi o rendimento, a interação desse aluno no ano 2020 durante a pandemia. 2. Orientações curriculares que são prioritárias do Ceará, que é a OCPC. Sobre a OCPC, a adequação curricular, o que é fundamental avaliar para garantir a continuidade dos estudos em 2021? São 3 questionamentos. Como estruturar a avaliação diagnósticas por componente, área a partir da OCPC? Como estruturar o currículo a partir da OCPC? Então, que são as orientações, né, curriculares. Como ficam os registros no SIG? Que é exatamente o que nós falamos sobre o registro de frequência no SIG. Será assegurado o direito, que é mais assim, em parte do secretário, mas aí eles irão registrar, que serão assegurado o registro o direito a 60% de frequência dos estudantes da educação infantil e 75% aos estudantes do ensino fundamental e médio. Sobre os registros das notas no SIG. Sabe, os estudantes que tiveram interação pedagógica de forma satisfatória, a média de cada componente curricular de todos os bimestres deverá ser registrada no SIG escola. Quando a média anual dos 4 bimestres for inferior a 6, o estudante terá direito ao processo de recuperação final. Na perspectiva de que o processo da recuperação terá continuidade no ano seguinte, a média final não poderá ser inferior a 6, seguindo as orientações do parecer do Conselho Estadual de Educação 299/2020. Para os estudantes que tiverem interação pedagógica de forma não satisfatória ou ausência de interação e que participaram do processo de classificação, a escola registrará no SIG Escola, no campo média final, o desempenho obtido pelo estudante. Considerando que o processo de classificação também servirá como avaliação diagnóstica e subsidiará a recuperação da aprendizagem no ano seguinte, a média final deverá ser igual ou superior a 6, de acordo com as orientações do parecer. Gratidão. Aí nós temos aqui uma pequena mensagem que tem: cada pessoa que amamos é um achado, cada momento juntos é um tesouro, cada dia que temos é um presente. Então, pessoal, é isso, algumas orientações sobre o parecer. Lembrando novamente que os alunos da educação infantil do 1º e do 2º ano, do 9º ano, do terceiro ano do ensino médio, eles não terão classificação, eles são promovidos automaticamente. Porém, os demais, né, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º do ensino fundamental, eles sim poderão passar por uma classificação, tendo esse bastante cuidado de ver, avaliar essa interação e todas as atividades realizadas durante o período de pandemia, levando em consideração os motivos pelos quais os alunos não tiveram essas interações. Então é isso, boa noite, obrigada a todos.